Boa tarde, alunos. Pessoalzinho do nono ano, a professora está aqui hoje para fazer a devolutiva da atividade da apostila que eu pedi para vocês na primeira semana, tá? Então, página 58, 59. Alguns alunos vieram me procurar perguntando a respeito do fanzine. Gente, eu até expliquei no vídeo anterior o que é o fanzine, mas eu não pedi essa atividade. Saiu um erro de edição falando que vocês tinham que fazer a atividade 1 e a atividade 2, mas na verdade era só a página 58 e a página 59. Então, o fanzine tá na página 60, então não precisava fazer, tá bem? Então, olha só, na página 58 nós tínhamos a situação de aprendizagem 1, nós, hoje no futuro, competências socioemocionais em foco, imaginação, criatividade e interesse artístico, tá? E aí a atividade 1, ela vinha falando o seguinte: estudantes, se reúnam em grupo com seus colegas e juntos discutam e registrem em seus diários de práticas e vivências questões com as quais vocês terão que refletir sobre o que é o ser um adolescente nos dias de hoje. E eu pedi para vocês fazerem essa discussão com a família de vocês, certo? Então, vocês tinham que refletir a respeito de o que é ser adolescente hoje, nos dias de hoje, tá? Como a realidade em que vivemos influencia quem nós somos. E qual a relação temos com o futuro e nossos projetos de vida, né? E qual relação temos com... Então, era uma reflexão para ser feita entre vocês e a família de vocês. Ser adolescente hoje é a mesma coisa que era no passado, né? A maneira como a realidade deste nosso presente, ela determina coisas diferentes para o nosso futuro? Vocês acham que sim, que não? Então, era uma reflexão. E aí, na página 59, nós tínhamos lá, depois da reflexão e da discussão e tal, né, junto com a família de vocês, vamos refletir sobre qual é o contexto em que você vive, traçar horizontes de expectativa sobre o que você quer ser e as escolhas que pretende fazer no presente e no futuro. Então, tinha um quadro para ser preenchido. Na verdade, gente, a atividade de vocês era preencher esse quadro, fazer a discussão e depois preencher o quadro, certo? Então, meus projetos de vida individuais. Primeiro ele pediu os individuais. Quais bagagens, valores, competências e conhecimentos trago comigo e gostaria de preservar no futuro? Então, assim, eu sou uma pessoa paciente, eu sou uma pessoa determinada, eu sou uma pessoa que cumpre os prazos. Então, esses valores, essas minhas competências, eu quero levar para o meu futuro, são coisas que eu acho que serão importantes, que me auxiliarão de alguma forma nesse futuro. Então, eu colocaria aqui essas minhas competências, essas minhas habilidades. E valores, eu sou uma pessoa muito ligada à família, eu sou uma pessoa muito religiosa, eu quero levar isso para o futuro. Então, assim, né, várias coisas aí que você poderia ter colocado, tá? Que aspectos de quem eu sou gostaria de aperfeiçoar para me tornar cada vez melhor? Eu era uma pessoa extremamente tímida e a timidez me atrapalhava muito em diversos momentos da minha vida, principalmente na fase da adolescência. A timidez não era uma coisa que eu queria levar comigo. E embora não pareça, eu tenha trabalhado muito essa habilidade. Eu chego, eu falo na sala de aula, eu falo para um monte de pessoas, eu chego numa mesa de bar, eu converso com as pessoas, eu ainda sou uma pessoa tímida, embora eu tenha trabalhado isso dentro de mim. Então, essa foi uma característica minha que eu precisei trabalhar, tá? Então, aí vejam uma característica de vocês que vocês precisaram trabalhar e que precisa ser alterada, mudada, melhorada, enfim, tá bem? Quais os seus planos para o futuro? Quais os meus planos para o futuro da minha vida de estudante? Gente, na época que eu tinha a idade de vocês, os meus planos para o futuro era ser engenheira, né? A gente conversou sobre isso. Ou então ir para a área de aeronáutica, marinha, né? Trabalhar nas forças armadas, alguma coisa assim, que era uma coisa também que eu queria bastante. Quem eu quero ser no futuro e o que eu posso fazer para conquistar os meus sonhos? Quem eu queria ser no futuro? Eu queria ser uma pessoa
economicamente estável e autônoma, ou seja, eu queria ter uma autonomia financeira, tá? Eu queria ser uma pessoa que tivesse uma certa condição, não só financeira, mas também uma condição social, de conhecimento, alguém que pudesse visitar lugares, passear, conhecer, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de conhecer, então eu queria isso pra mim. Então eu me via assim no futuro, isso eram sonhos que eu tinha, né? De poder viajar, de poder conhecer o mundo, outras culturas. E eu queria que o meu trabalho e a minha parte financeira, né, o meu profissional e o meu financeiro, eles me possibilitassem isso, tá? Que carreira eu quero no futuro e como posso construí-la? Bem, eu queria ser engenheira, então eu fui atrás de estudar, eu fui atrás de fazer um cursinho, né, para poder passar no vestibular. Eu me inscrevi em vários vestibulares diferentes. Na época não tínhamos o Enem, não tínhamos o Enem, então você se inscrevia em vestibulares, né? Então eu me inscrevi no vestibular da Unicamp, no vestibular da Unesp, no vestibular da FUVEST, enfim, tá? Bem, os meus projetos coletivos. Primeiro, quais os meus projetos em relação à minha família? Eu sempre sonhei em dar melhores condições para minha família, de ter condições financeiras, de repente ajudar financeiramente e emocionalmente a minha família, tá? Quais os meus projetos em relação à minha escola? Eu sempre fui uma criança muito atuante dentro da escola. Então, eu participava do grêmio, eu participava das associações, eu era representante da minha sala, e quando tinha gincana, geralmente eu era líder de equipe, né? Então, eu sempre fui uma criança, eu sempre participei de campeonatos esportivos na escola, participava das Olimpíadas de Matemática, então eu era esse tipo de aluna, eu era muito envolvida com as coisas da escola, porque ali era o meu mundo, né? Eu não trabalhava, então o meu mundo era o ambiente escolar, tá? Quais os meus projetos em relação à comunidade em que vivo? Bem, na época que eu estudei, nós não tínhamos muitos projetos comunitários e as escolas ainda têm um certo grau de dificuldade, mas é possível fazer? Bem, o governo incentiva alguns projetos comunitários, como a escola da família, aos finais de semana, escola aberta, né? Então, assim, é possível, mas poucos estudantes se engajam nesses projetos aos finais de semana, mas é possível, tá? No final de semana e projetos sociais, eu participei de pouquíssimas coisas. Eu me lembro, assim, de arrecadação de alimentos para comunidades carentes, coisas do tipo, mas bem pouco mesmo. Como meus projetos podem contribuir para uma sociedade mais justa? Bem, se nós conseguirmos ter projetos de engajamento da sociedade, a gente poderia sim vir a ter uma sociedade mais justa a partir do momento que a gente consegue verificar quais são as necessidades daquele local e daquela comunidade. Então, fica aí um ponto para refletir para vocês. Será que seria interessante o engajamento? Dá para fazer? É um trabalho de formiguinha? Vocês gostariam? Quais professores poderiam estar envolvidos, né, nesses projetos comunitários, né? E por aí vai, tá? A gente está tentando colocar em prática o projeto dos banheiros e da higiene pessoal, né, na escola, e a gente viu o quanto é difícil engajar todo mundo, né, um projeto que a gente vem tentando aí implementar. A gente ia tentar de novo esse ano, e veio a pandemia, e aí foi tudo por água abaixo de novo, mas a gente tenta, né, a esperança é a última que morre, gente, então a gente vai continuar tentando. Mas é bom que vocês vejam que esse tipo de imprevistos acontecem, porque imprevistos ocorrem, e aí a gente tem que continuar tentando, e a gente tem que continuar focando, e a gente tem que continuar no caminho. É trabalho de formiguinha, tá bem? Gente, espero aí ter auxiliado vocês aqui na primeira atividade do projeto de vida, baseado aqui na apostila, no caderno do aluno de vocês, no volume 3, tá? E qualquer dúvida,
me procurem, me mandem e-mail, acessem o Classroom, tá? E aí, conforme eu for vendo aí as dificuldades e as dúvidas de vocês, eu vou respondendo, tá bem? Beijos, fiquem com Deus.